Bom dia, meu querido irmão e irmã. Hoje no Manhã com Deus eu quero tratar de um assunto muito recorrente no meio cristão. Quero falar um pouco sobre rancor, ressentimento, mágoa. Uma coisa que eu tenho notado que é muito comum entre os cristãos é a falta de perdão. E a falta de perdão, caso você não saiba, tem implicações muito graves. Pode nos privar das bênçãos de Deus e pode caracterizar, em alguns casos, até a falta de arrependimento e de conversão verdadeira. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele está explicando ali sobre a oferta oferecida no altar. É então que ele chega no verso 23 e vai dizer: se você comparecer diante do Senhor para oferecer a sua oferta, e te lembrares no seu coração que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão, e depois vem e ofereça a tua oferta. E esse versículo é uma advertência para isso, e o Senhor mostra como ele se preocupa com, primeiro, o estado no nosso coração, o nosso interior. A verdadeira adoração vem do fundo do nosso coração. E segundo, como ele se preocupa com o estado dos irmãos, ou o estado da sua igreja, e principalmente a relação que tem irmão para com irmão. De modo que o Senhor não tolera que membros da sua igreja, homens e mulheres que foram redimidos, salvos pela graça de Deus, tenham barreiras intransponíveis, guardem rancor entre si, mágoas, e exista entre eles falta de perdão. De modo que ele adverte severamente, se tal coisa acontece e ela é permanente, ele diz: deixa a tua oferta ali no altar. Ou seja, ele está no processo de ir ao templo e oferecer a sua oferta. E é um tipo do culto que nós oferecemos ao Senhor. Nosso louvor, nossa adoração, nossas orações, nossos jejuns, nossos votos. O Senhor está dizendo: interrompa o seu culto, interrompa a sua adoração particular e pública. E vá lá reconciliar com seu irmão primeiro, porque não é um tipo de coisa que o Senhor tolera. E isso também está muito ligado com o que está em Mateus capítulo 6. Se vós não perdoardes os homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. É impressionante a quantidade e o número de cristãos que estão em uma mesma comunidade ressentidos uns com os outros. Irmãos que por causa de uma ofensa, grande ou pequena, não sei, não perdoam, carregam mágoas, carregam feridas, bloqueios e barreiras com outros irmãos. Eu sei que ofensas ocorrem dentro dos nossos lares, de pais com filhos, de maridos e esposas. Eu sei que isso ocorre entre líderes e ovelhas. Ocorrem desavenças e, de fato, muitas vezes, a transgressão ou a infração contra você seja legítima. Você tenha sido ofendido de fato e de verdade. Mas nem por isso você tem o direito de negar o perdão a essa pessoa. Aqui nós aprendemos algumas coisas sobre o rancor, o ressentimento, o bloqueio e a falta de perdão. O primeiro deles é que o nosso culto pode ser interrompido, não ser aceito e não ser ouvido, como eu falei. Por isso ele diz: deixa a sua oferta no altar e reconcilia primeiro. Eu não quero a sua oferta uma vez que o seu coração está com bloqueio com o irmão. E nesse primeiro caso aqui, a outra parte é que está ofendida. Se existe alguém que por alguma razão se sente ofendido, entristecido por alguma coisa que você fez e aquilo está prejudicando o irmão, e você sabe que o irmão está ofendido, que o irmão está magoado, e essa mágoa, essa ofensa é legítima, vá lá e desfaça isso, reconcilie-se com ele, peça perdão, vá lá e procure saber o que está acontecendo, o que foi que houve, o que eu fiz para que você esteja nesse estado. Se você tem consciência, vá lá e faça isso.
No outro caso de Mateus 6, é se você recebeu a ofensa. A primeira é você que fez a ofensa. A segunda é você que recebeu. Nesse segundo caso, o que o Senhor está dizendo? Para você liberar o perdão. Existem pessoas que foram ofendidas, mas que não admitem perdoar os ofensores. Então, neste caso, você tem que abrir o seu coração. Você tem que esquecer a mágoa e dar o perdão uma vez que esse homem reconheceu o seu erro e vem até você pedir perdão. E a implicação dessa segunda causa é o quê? Vosso Pai não perdoará os vossos pecados. Isso significa que duas coisas. Primeiro, a falta de perdão nos trará castigo e juízo do Senhor e passaremos pela disciplina do Senhor por não perdoar as pessoas. E segundo, pode ser uma evidência da falta de conversão e de salvação, porque aquele que foi perdoado por Cristo dos seus pecados não consegue ficar sem perdoar aqueles que o ofenderam. Pode até levar um tempo, mas cedo ou tarde, regenerado por Cristo, salvo pela graça que é, ele liberará o perdão para essa pessoa. E eu voltando também no segundo caso, melhor dizendo, no primeiro caso, o Senhor diz também, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto está com ele no caminho, para que não aconteça que ele entregue você no juiz, entregue você para o juiz. No primeiro momento, Jesus está falando de uma situação judicial, entendendo que se você não resolveu a situação pessoalmente com esse irmão, ele pode te levar o caso à justiça. Mas o sentido mais elevado é que, se nós não resolvermos essas pendências com os irmãos, tanto de perdoar aqueles que nos ofenderam, quanto de pedir perdão para aqueles que nós ofendemos ou nos reconciliar com aqueles que estão ressentidos, essas coisas todas serão contadas no dia do juízo. Deus vai nos cobrar as mágoas e contendas e feridas e bloqueios que nós tivemos uns para com os outros. Então vamos seguir a orientação de Jesus. Enquanto estamos com Ele no caminho. O que é isso? Enquanto estamos vivos. Enquanto eu estou vivo, enquanto você está vivo, enquanto ambas as partes estão vivas. E enquanto há possibilidade de reconciliação. Então, ou seja, ele está próximo, ele está vivo, ou existe uma abertura entre vocês. Então, enquanto estão no caminho, resolva isso. Isso dá a ideia do quê? Imediatamente, tire essas mágoas do coração. Lance fora essas feridas. Perdoe imediatamente, independente do nível da ofensa, mesmo que isso leve um tempo. Vá lá agora e se humilhe e se reconcilie com essa pessoa. Caso as partes se recusem a reconciliar, por exemplo, se você pede perdão e o irmão se recusa a te perdoar, a culpa fica só sobre ele, não mais sobre você. E caso o irmão esteja aberto para reconciliação e você não queira ir se reconciliar, a culpa fica sobre você. Amém? Portanto, nos reconciliemos enquanto é dia, porque vem a noite onde não poderemos mais fazer isso. Feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, ajuda-nos. Talvez estamos tratando de um dos pontos mais comuns e mais difíceis entre o povo de Deus. O rancor, a mágoa, o ressentimento, as feridas e a falta de perdão, a dureza de coração. Como isso tem trazido males para a igreja de Cristo, males para as famílias, para essas mulheres, homens, para as pessoas que vivem numa espécie de maldição, onde não encontram paz, alegria, vitórias, nem sucessos nos seus empreendimentos. Tudo isso porque o coração está fechado, está duro e as pessoas têm dificuldade de se reconciliar umas com as outras. Mas diante daquela cruz, daquele sangue vertido que nos reconciliou com o Senhor, ó Deus, envia teu Espírito para amolecer nossos corações, fechar as feridas, de modo que haja reconciliação
liberação de perdão e humilhação para o pedido do perdão, e que partes entre familiares, pais e mães, filhos, esposas, líderes, pastores, irmãos em Cristo se reconciliem, que haja celebração da renovação dos vínculos, dos pactos, que haja harmonia e então a graça do Senhor repouse sobre todos eles, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, ative as notificações, o sininho, dê o seu like agora e se inscreva no canal. Não esqueça, isso é muito importante, não é um pedido de protocolo, é para que a mensagem alcance mais e mais vidas. Conto com você, um forte abraço.